E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Machado, professor de Medicina Preventiva e Social aqui da Medway, e hoje eu vou discutir com vocês 3 questões sobre ética e documentação, que é o quinto foco mais explorado na prova de preventiva do IANSP. Bora começar. A primeira questão que eu selecionei para vocês é a seguinte: um tipo de violência cometida que desconsidera a violência contra a mulher é a violência. E aí a gente tem as 3 primeiras alternativas que não geram muita dúvida. Mas antes de mais nada, eu vou contextualizar com vocês. O objetivo desse tipo de questão, que é o tipo de questão que a gente não aprende tanto na faculdade, é justamente para selecionar o tipo de candidato que é eticamente correto, tem uma visão ampla dos determinantes e dos componentes sociais que afetam a saúde de uma população vulnerável e que tem uma visão crítica em relação a esses problemas, ok? A violência é definida como qualquer tipo de imposição, é uma relação social que define uma imposição de um ser humano em relação a outro que ele considera como inferior e que deve ser passível de poder em relação a ele. Então a gente tem o homem, de uma forma cultural, como detentor desse poder, dessa ideia de que ele é superior em relação a outros estratos da população, e a mulher, por ter essa sensação de que ela é mais sensível, ela acaba sendo muito mais violentada. Essas 3 primeiras violências, elas estão totalmente relacionadas à violência contra a mulher, que é a violência de gênero. Ah, John, mas uma mulher também pode violentar um homem. Pode, só que a proporção é muito menor. Vamos dimensionar o problema, ok? A segunda é a violência intrafamiliar, que não é restrita somente em relação à mulher, ela é qualquer tipo de violência desencadeada para qualquer membro da família. Então pode ser uma violência contra uma criança ou idoso por negligência ou então por maus tratos, mas a violência para a mulher também se destaca proporcionalmente em relação às demais populações. E a terceira é a violência doméstica, que é um espectro da violência de gênero, e essas 3 violências elas estão englobadas na Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, visto que isso era sim um problema de saúde pública, porque esse tipo de violência não se restringe apenas no ato, não é apenas uma violência física, uma violência sexual, ela é uma violência que gera traumas a longo prazo e que diminui a funcionalidade dessa população. Portanto, merece ser vista e tratada como um problema de saúde pública, ok? Então vamos lá. O que deixava em dúvida era se a violência que não é considerada como cometida contra a mulher, se era a violência no trânsito ou a violência econômica ou financeira. Na realidade, a violência econômica e financeira é uma condição bem subdiagnosticada, mas a gente tem a mulher também como um alvo. Por quê? É muito descrito que mulheres de meia idade, com independência financeira, que não têm uma relação de necessidade de sustentar os pais ou filhos, elas acabam recebendo muito mais frequentemente a aproximação de um homem, que geralmente é mais jovem, que vem com toda uma promessa de mudança de vida, o amor da vida dela, e a partir desse vínculo emocional que ele cria, ele acaba utilizando isso para acessar e caçar os bens dessa mulher, com justificativa de que vai realizar o sonho dele e tudo mais, e essa mulher apaixonada acaba liberando esse tipo de dado para ele e ele acaba utilizando isso de má fé, tá bom? Mas isso é subdiagnosticado porque as mulheres, elas se sentem envergonhadas em relação ao que aconteceu e não procuram os meios legais para resolver isso. Elas acabam se fechando e englobando esse problema sozinhas, né? Então, ela também é considerada, mas é muito subdiagnosticado e por isso que até mesmo nós médicos não temos uma dimensão desse problema e da forma que ele ocorre. Já a violência do trânsito, que era a resposta da questão, ela é o tipo de violência que acontece no trânsito e que geralmente há um meio de transporte como um intermediário para gerar essa imposição social, ok? Então é basicamente quando eu lesiono uma pessoa com auxílio de um meio de transporte, ou eu estou parado lá no trânsito e acabo cometendo algum ato violento por uma discussão ou alguma outra coisa, mas isso não se restringe somente à população feminina, ok? Então essa era a resposta da questão. Bora para a segunda. A segunda questão fala: um jovem de 20 anos caiu acidentalmente na rua de sua... Uma jovem, né? Caiu na rua de sua residência e bateu a cabeça em um bloco de concreto. Foi socorrida, estava inconsciente quando chegou ao hospital.
Após 2 dias de cirurgia cerebral, faleceu devido a uma hemorragia. A causa básica da morte foi: é muito comum eles cobrarem do futuro residente o preenchimento da declaração de óbito. Esse preenchimento ele deve ser bastante correto, porque ele vai alimentar o sistema de informações de mortalidade, que é um grande sistema no qual a gente consegue direcionar ações de políticas públicas, tá? Mas a gente sabe que esse preenchimento ele é muito mal feito, tá certo? Muitas vezes os médicos acabam colocando causas muito vagas a respeito da causa de morte, por exemplo, parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, falência múltipla de órgãos. Isso não é um dado valorizado lá para o sistema de informação de mortalidade, tá certo? Porque é uma causa muito vaga. Todo mundo morre por uma parada cardiorrespiratória no final da vida, todo mundo tem uma falência múltipla de órgãos no final da vida, mas não define de maneira específica qual foi a causa da morte. Mas de uma maneira geral, como que funciona o preenchimento da declaração de óbito? A gente tem a causa básica, que é a causa que desencadeou toda a sequência de complicações que levaram à morte, então ela está representada como a última linha das primeiras 4 alternativas, tá certo? E essa causa básica, quando ela for uma causa natural, é onde há a comorbidade que diretamente levou a essa sequência de desencadeamento. Quando for de causa externa, como foi esse caso ali apresentado, a gente tem qual que foi o motivo do acidente como causa básica. Por isso, a resposta correta, o que desencadeou tudo isso, que levou ela a uma cirurgia cerebral, que levou a edema cerebral, que levou, sei lá, choque hipovolêmico, que era menos provável, seria a queda acidental, ok? Porque ela deu entrada no hospital somente pela causa desencadeadora, que foi bater com a cabeça no bloco de concreto após uma queda acidental. Depois, a gente tem as causas intermediárias e, por fim, a gente tem a causa terminal ou a causa imediata de óbito. Essa causa é a que foi, em última instância, diagnosticada e que estava mais próxima da morte dessa pessoa. Lá embaixo, nas 2 últimas linhas, a gente tem condições coexistentes que possam ser contribuintes, mas que não têm uma relação direta com a causa básica de óbito, tá certo? Então, o preenchimento da declaração de óbito tem que saber, vai ser cobrado de vocês nas provas de residência e tem que treinar. A terceira questão falava exatamente o seguinte: no preenchimento do atestado de óbito, é importante registrar informações que permitam esclarecer a causa básica do óbito. Perfeito. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta. A alternativa A falava o seguinte: não é possível informar 2 diagnósticos na mesma linha para esclarecer a relação causal. Bom, gente, isso é uma coisa que gera bastante dúvida porque eles ficam em cima do muro no manual do Ministério da Saúde em relação a essa causa. Lá no começo eles falam: preencha preferencialmente uma linha, um diagnóstico por linha. Isso indica para a gente o quê? Que eu posso dar margem para eu preencher 2. Lá na parte de preenchimento, eles falam que tem que ser um diagnóstico por linha. Então, já gera dúvida por si e por isso essa questão foi anulada. Já vamos dizer por quê. Porque ela foi considerada como correta, mas na realidade ela também estava incorreta. Mas vamos lá. Segundo, em neoplasias, sempre informar a localização primária e a natureza, se benigna ou maligna. Perfeito. A gente tem que informar isso, porque se ela não estiver como uma causa básica do óbito, ela vai estar como uma condição coexistente lá nas últimas linhas, tá? Geralmente na 5ª e 6ª linha da declaração de óbito, porque é uma comorbidade importante e que leva todo um quadro que pode motivar de maneira indireta a morte desse paciente. Então a gente registra e deixa a natureza da lesão, se foi benigna ou maligna. Perfeito. C. Em óbitos de recém-nascidos e natimortos, registrar a doença materna, uma vez que ela é a causa básica do óbito. Gente, aqui eles consideraram como correta, mas é incorreta. Às vezes, esse feto ou esse natimorto, ele nasceu com uma doença congênita, uma síndrome genética, qualquer outra coisa, que é intrínseca desse indivíduo, não está relacionada à saúde materna e que levou ao óbito dele, tá certo? Então, nem toda causa de óbito de natimorto ou fetal
está relacionada à causa materna. A gente sabe que existem várias causas relacionadas, mas não é exclusivo. Portanto, ela também está incorreta, mas ela foi considerada como correta na época do concurso. D. Em morte consequente à cirurgia, registrar a causa que levou à indicação da cirurgia, pois essa foi a causa básica do óbito. Perfeito. Tem uma comorbidade ativa ali, ou então passou por uma cirurgia letiva, morreu por uma complicação, mas tem que dizer qual que foi a indicação da cirurgia e ela vai estar como a causa básica do óbito, portanto deve ser registrada, porque ela foi o desencadeante dessa sequência de acontecimentos que levaram ao óbito desse paciente. E as estatísticas de mortalidade são sempre elaboradas a partir da causa básica de morte. Perfeito. Porque o que acontece? A gente tem uma causa básica que desencadeou uma sequência de eventos. Podem ser iatrogenias, podem ser complicações dessa causa básica, mas o que motivou o óbito dessa pessoa, o óbito não existiria se não fosse a causa básica de morte. Por isso, a gente utiliza essa informação para alimentar a causa da mortalidade no sistema de informações de mortalidade. Fechou? Essa questão foi anulada, mas aproveitem as questões anuladas porque elas têm um grande valor de análise. Então, por isso que eu trouxe ela para vocês, para a gente saber o porquê que foi anulada, para que vocês saibam responder qual que é a melhor alternativa quando vocês estiverem fazendo o concurso. Fechou? De uma forma geral, fazendo uma revisão estatística dos últimos 5 anos, o que a gente tem? Ética e documentação é o 5º foco que mais cai na prova do IANSP. Só em 2020 tivemos 4 questões desse assunto. 4 questões de 20, gente. Imagina a relevância disso, sendo que a maioria dessas questões também eram de nível fácil. Dentre as abordagens principais, a atestado de óbito é uma das principais, assim como quase todas de ética e documentação, tá certo? Vocês vão ver que Unicamp, USP Ribeirão, a declaração de óbito ela acaba entrando como subfoco mais importante, seja por questões gerais do documento, de preenchimento ou de quem deve preencher. E por fim, tem que dominar bastante a diferenciação de causa básica, causa intermediária, causa imediata e as causas que coexistiram ou contribuíram para o óbito dessa pessoa, mas que não estão diretamente relacionadas à causa básica. Fechou? Um grande abraço, espero muito sucesso para vocês ao longo das provas. Contem com a gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, gente!